Hoje estamos aqui direto da Exato Contabilidade, em Florianópolis, para trazer para vocês no programa Resolve Síndico aquilo que todo mundo sempre tem uma dúvida. Como fazer uma assembleia? Presencial? Virtual? A gente vai conversar isso daqui a pouquinho com os nossos colegas aqui. Muito bem-vinda, Mariana Salum, advogada condominial. Rodrigo Machado, nosso grande colega aí, da Exato, professor do Secov, aí vai dar uma aula para a gente sobre assembleias hoje. E, claro, nada mais, nada menos do que o nosso grande amigo Rogério, síndico profissional, lá da Foco Condomínios. Não percam nos próximos blocos aí o que a gente vai falar de cada linha. Rodrigo, fala um pouquinho para nós aí da Exato Contabilidade, depois a gente vai para a nossa pauta, porque Exato aí apostando no projeto Resolve Síndico. Pessoal que não viu, na segunda-feira a gente teve no CT Segurança, Café com Segurança, o Marquinho vai botar. Bota um pouquinho da imagem aí, Marquinho, do CT. Nós aqui da Tento, nós temos uma dinâmica e um diferencial no mercado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que é onde a gente atende. É feito um treinamento online, é feito um treinamento presencial, explicando para o cliente que é um controle de acesso. Aí vem a portaria remota da Tento. E o atendimento individualizado ele fica bem à frente. Viram, pessoal? Nosso projeto sendo reconhecido aí no Brasil todo. Obrigado, Christian. Obrigado, pessoal aí de São Paulo, do CT. Em breve a gente tem mais um programa com eles, agora nós indo a São Paulo. Rodrigo, você que está apostando no projeto Resolve Síndico, fala para nós um pouquinho aí da história da Exato, que é um grande parceiro do projeto. Olá, João, espectadores, tudo bem? A Exato é uma empresa familiar que está no mercado há 33 anos, construindo parceria, amizade e focada já há muitos anos no mercado condominial. Nascemos como escritório de contabilidade, essa é a nossa natureza, mas focamos todos os nossos esforços e hoje o nosso know-how é o mercado condominial, são os condomínios. E a ideia de a gente trazer esse assunto, assembleias, é algo que eu vejo muito durante as aulas que dou, como professor do Secov, que gera muita tração, que gera muita atenção e tem um grande déficit nos nossos síndicos do mercado sobre esse assunto. Então, por isso, ter duas pessoas desse gabarito, né, e trazer isso dentro do programa Resolve Síndico para que a gente possa levar mais conhecimento de uma forma mais legal, mais descontraída, como o programa Resolve Síndico faz a todo esse mercado da grande Florianópolis e hoje já se espalhando pelo Brasil. Rodrigo, a gente tem uma situação no Resolve Síndico, porque às vezes a gente está conversando com colegas que estão há muitos anos no mercado e às vezes parece que a gente está falando arroz com feijão, né? Mas tem muita gente nova no mercado que ainda se atrapalha. Começa para nós, vamos começar contigo, já que é o primeiro da lista aí. Como é que começa uma assembleia? Aonde é que começa? Bom, João, legal você falar sobre isso. O que acontece? Muita gente está se envolvendo mais com os condomínios. Essa é a grande realidade. Bom, primeiro a gente parte de uma migração natural das pessoas que moravam em casas. Casas estão sendo derrubadas para construir condomínios. Os condomínios estão ficando cada vez mais robustos, cada vez mais complexos, né? Tínhamos antes condomínios que pelo plano diretor iam 16, 30 unidades. Hoje a gente está falando de condomínios de 400, 500, 600 unidades em complexos multifamiliar, multiusos, onde você tem tudo dentro do condomínio, mercado, cinema, academia, enfim. E as pessoas, por esse motivo, estão se envolvendo, porque passam a ter interesses pessoais diretos lá dentro, exatamente por estar utilizando daquele ambiente. E aí formam novos síndicos, novos conselheiros, novas pessoas participantes dessa administração. Então, sim, a gente precisa, num programa como esse, falar desde o beabá, o feijão com arroz, até assuntos mais avançados que realmente buscam instruir síndicos de maior experiência, que muitas vezes precisa de um detalhe, precisa aparar ali uma dúvida, uma aresta, para continuar seguindo bem no seu desempenho. E das assembleias,
o princípio de tudo é a formação da convocação. Não é o ato de convocar, é pensar sobre como convocar e o que vai tratar nessa convocação. Então, para cada uma dessas etapas, eu sempre trago assim, você vai fazer a convocação, mas tem a pré-convocação. Você depois vai realizar a assembleia, mas tem a pré-assembleia. E depois você terminou a assembleia, tem a pós-assembleia, porque a assembleia ela não termina quando acaba. Ainda há muita coisa a ser feita depois. Mas o mais legal disso tudo é entender qual é a estratégia. Eu costumo dizer que você realizar uma assembleia é a arte da guerra. Você não simplesmente vai para chegar lá e conversar com os condôminos. Você precisa estar muito bem organizado, muito bem instruído, muito bem formatado aquele processo de realização daqueles itens que você pretende tratar. Rodrigo, a gente já teve junto aqui, tanto eu, você e o Rogério, né? A Mariana, estou tendo o prazer de conhecer hoje, mas eu, o Rogério e vocês, eu, o Rogério e o Rodrigo somos, digamos, macaco velho na história. A gente já teve em vários empreendimentos, entrega. O que eu vejo muito nas assembleias, Rodrigo, até porque a quarta ou quinta assembleia, por questões de, desculpa, minha leitura, João, né, de erro no edital. Porque tem gente que não sabe, às vezes, nos chamar o edital. Primeiro, nós administramos para um CNPJ, a gente bate isso aí em todo o programa, né, Rodrigo? A gente administra para um CNPJ, para uma empresa, para um condomínio, não para uma pessoa, um síndico ou para alguém. Então, no edital, ele tem que ser sucinto, mas correto. Tem gente que põe ainda, eu vejo gente botar no edital palavras que não condiz com a Assembleia. Então, esse item é muito legal, até queria que a Mariana participasse, porque a gente está falando não só de praticar o ato, mas da legalidade dele. Então, tem coisas muito importantes que devem ser observadas nesse edital para que ele traga clareza e transparência e que cumpra as obrigações previstas, né, na nossa legislação, muitas vezes na convenção, porque as pessoas acham que, porque está se formando um condomínio que não há, já há uma minuta de futura convenção, ou talvez já até definitiva hoje. Eu acho que a Mariana podia agregar bastante com isso, nos trazendo essas informações sobre o que precisa constar, como constar e qual é o resultado disso, né, depois na realização da Assembleia. Mariana, vamos aproveitar, então vamos fazer uma consultoria aqui, Mariana. A gente aqui, o nosso programa, ele tem uma pauta, mas a gente gosta de usar assuntos do dia a dia para que se torne um bate-papo e as pessoas lá do outro lado que têm um interesse de informação, né, tem um diferencial. Por exemplo, Mariana, eu peguei uma assembleia que eles botaram apresentação da empresa tal. E eu como leigo, né, síndico profissional, trabalhei na área, aí, trabalhei em construtora, administradora, mas aprovaram desta forma. Eu pedi a anulação da Assembleia, Sim. Porque, na minha leitura, você apresentar uma coisa, você aprovar é outra. Sim. Né? Não, eu quero apresentar a empresa que foi escolhida. Então tá, mas me dê a sua opinião sobre esse item, que é o que a gente passou ontem lá na Pedra Branca. Os verbos, eles são totalmente diferentes já, né, em princípio. O que a gente precisa ter noção da importância das assembleias, porque elas são soberanas, né? É na assembleia onde os condôminos vão decidir a respeito das situações que são levantadas pela administração e pelo síndico para que seja solucionado pelo condomínio. Então, realmente, apresentar algo, eu posso lhe apresentar. E daí? Né? Isso não quer dizer que você vai ser aprovado. Então, o edital ele precisa ser claro no sentido de dizer quais são as ações que devem ser envolvidas com aquele assunto. É a apresentação das empresas prestadoras de serviço e aprovação daquela que vai iniciar os serviços no condomínio. Apenas a apresentação ela não quer dizer nada. Né? E o que acontece? As pessoas elas acabam não entendendo muito dessa situação e, às vezes, até uma falta de preparo do próprio síndico e da administradora que está trazendo o suporte para ele, que não esclarece essa situação. É dever da administradora ajudar o síndico a elaborar um bom edital de convocação, porque aí realmente fica aquela história de as pessoas correndo em círculo. Né? As coisas não são resolvidas porque realmente o edital não foi claro sobre quais os pontos que deveriam ser resolvidos naquela assembleia.
né? E a partir do momento que não se tem clareza, o burburinho dentro do condomínio ele acaba ficando muito maior. As pessoas acabam se sentindo inseguras. Então, como o Rodrigo falou, o edital, as questões em condomínios, elas precisam ser muito objetivas, antes de mais nada. O edital ele precisa ser objetivo. E quem conduz a Assembleia também precisa ser muito objetivo nessa condução, para que não se torne aí uma Assembleia de 3, 4 horas, com assuntos mínimos, né, que poderão ser resolvidos de plano. A gente sempre, quando passa, Rodrigo, já fizemos algumas assembleias junto, né, Rodrigo? Rodrigo tem hoje no mercado, Rodrigo, a gente está aqui há 15 anos trabalhando junto, Rodrigo. É uma das pessoas que eu falo com maior respeito mesmo, é uma das pessoas que tem um bom controle sobre a assembleia. Né? A gente já fez assembleia no Guaciara, né? Dentro de construtoras, dentro de salão de festas, aonde tinha assembleia nós estávamos juntos, e eu vejo o Rodrigo, ele tem uma palavra muito boa está me fugindo a palavra agora, de conciliador. O Rodrigo é muito bom em explanar a conciliação, as conversas. Também é muito importante que o presidente ele tenha uma noção de direcionamento, que ele saiba o momento de interromper a Assembleia quando aquele assunto está fugindo da pauta principal, né? Então isso é bem importante. Realmente eu já participei de algumas assembleias com o Rodrigo, e eu sempre comento com outras pessoas da área de como as pessoas poderiam se capacitar para cada administradora ou cada síndico se espelhar um pouco nesse tipo de postura. Né? Mas aí vem aquela diferença, vamos bater lá na tecla simples, né? Uhum. Aí vem o barato que sai caro, né, sim, Mariana? Porque sim. Assim, primeiro, você tem que ter uma empresa de administração e assessoria condominial, que na maioria das vezes a gente ainda não tem. Né? Poucas empresas hoje trabalham com know-how que trabalha aqui Exato. Né? Eu conheço a Exato aqui de dentro do escritório quando era Álvaro de Carvalho, né, Rodrigo? Era lá, né? Isso, desde a época da Álvaro de Carvalho a gente já se conhece, então vai aí uns 17 anos, 18 anos. Então, as empresas se especializam, cada uma numa área. É como a gente brinca, né? Tem um cardiologista, tem um endócrino, tem médico para cada situação. E nós temos uma advogada, que nem a Mariana, que é especialista condominial, para dar o apoio para você. E aí, Exato como contabilidade. E, Rogério, como síndico, o que a gente procura numa assembleia? Nos ajuda aí, dá a tua pauta aí para montar um bom edital. O que o síndico profissional tem que se preocupar? Saudações, João, saudações, Mariana, Rodrigo, saudações, Universo Condominial, sua audiência. Bom, João, na verdade, sim, o que o condomínio busca são as deliberações, né? Busca as decisões para o condomínio, a massa condominial, percorrer uma jornada que é aquilo que ela pretende dentro aquele sonho que ela pretende viver dentro do seu condomínio, seja residencial para viver, morar, seja comercial para empreender, né? E parte, né, a Assembleia é esse instrumento, né, que traz essas decisões, que a gente chama de deliberações. O edital de convocação ele é o instrumento convocatório da Assembleia, né? Ele praticamente determina um rito que vai ser seguido, a ordem do rito que vai ser seguido. Se a gente perceber, se a gente for buscar, não existe uma legislação que diga como deva ocorrer uma Assembleia, né? O que mais tem mesmo é o costume, né, que é herdado lá das associações. Em associações a gente tem assim, uma descrição de como deve ser uma assembleia de associação. Para condomínio não, então a gente herdou mais das questões de associações. Né? E como disse a Mariana, o edital de convocação ele tem que ser muito preciso, né, com relação ao que vai ser deliberado. Né? Mas existem algumas questões que a gente tem que ponderar também. Uma decisão, vamos pegar um exemplo, teve a convocação, a massa condominial estava presente em sua totalidade, 100%, e naquele momento o edital de convocação não fala de uma determinada possibilidade de deliberação, ao exemplo que você colocou, de uma apresentação ou uma escolha. Mas a massa condominial estando presente ali, mesmo que o edital não fale que ela
que vai ter um espaço para ser escolhido, e essa decisão dessa escolha não traga prejuízo, bem pelo contrário, se ela traz até um determinado avanço, né, para aquela convivência dentro daquele condomínio, e a própria massa condominial, naquele momento, a totalidade dela, 100%, entender que possa ser escolhido, né, acho que não existe problema. Eu acho que o maior prejuízo seria o contrário, né, se postergar aquela escolha. Né? Porque a lei não diz, não existe lei que diga que não possa ser escolhido naquele momento que a totalidade está ali e decida que sim. Se a totalidade não está presente ou representada, se pelo menos 1% ou uma pessoa se sinta prejudicado por aquela decisão, daí sim eu vejo que realmente ela não pode existir, aquela escolha não pode, só apresentação como está previsto no edital. Então, são nuances dentro de uma assembleia que acontece que a gente tem que, às vezes, estar ligado. Né? O que se pretende com uma assembleia? É trazer a boa convivência, bons resultados, as boas decisões para que a coisa ande. E se isso for possível, acho que a gente tem que ponderar também nesse momento. Tem uma coisa que eu queria levar em consideração, na verdade, do que a Mari falou e o Rogério falou. Bom, primeira coisa, a Mari citou um negócio que muita gente cita em assembleia, que é a soberania de uma assembleia. A assembleia é soberana para tratar e retratar aquilo que ela tratou, desde que não interfira ou infrinja em nenhuma lei, e nem na sua própria convenção, que nada mais é do que o seu próprio estatuto. Mas ela não é soberana para decidir, chegar lá e votar e tratar o que ela quiser. As questões, as prerrogativas legais, até legal o exemplo que o Rogério trouxe, porque ele fala de 100% da totalidade das frações. Se estão todos presentes lá, todos foram convocados, todos estão participando, aí se a maioria, por fim, acha interessante tratar de algum assunto, desde que não traga prejuízo a terceiros, no momento ninguém relate, mas voltando a falar da soberania, a Assembleia, sim, ela é soberana, mas ela precisa continuar cumprindo o que prevê as responsabilidades a ela atribuídas, isso pela convenção, pela legislação, enfim. Tem questão de quórum qualificado também, tudo. Outra coisa que eu queria citar, enquanto o Rogério falava também, na verdade, o Rogério e a Mariana, quanto à participação de uma empresa dando suporte a isso. Sou dono de uma empresa, de uma administradora, faz parte do meu negócio, mas eu sou um dos que levanta a bandeira que o síndico tem que saber fazer. Independente do que aconteça. As responsabilidades lá no Código Civil estão atribuídas a ele. Eu até falo aos meus alunos que olha como é engraçado essa situação. Quando você chega, olha o Código Civil, fala lá dos condôminos, dos deveres e obrigações. Ou melhor, dos direitos, deveres e obrigações do condômino. Mas não fala do condomínio. Quais são os direitos, deveres e obrigações do condomínio? Sabe o que acontece? Se você for observar, ele personifica aquela situação no síndico e diz quais são os deveres do síndico. Então, para o condômino, que faz parte da administração, porque ele é coproprietário, é participante, seus direitos, deveres e obrigações, e do síndico fala só dos deveres. Então, para mim, ele personifica o condomínio na figura do síndico e diz quais são as obrigações dele, mas não fala de direitos, fala só de deveres e obrigações. Não é? Então, o síndico tem que saber fazer. A administradora está lá para ajudar na cobrança de inadimplente, sim, mas de quem é a responsabilidade? Quem é que convoca uma assembleia? O síndico, um quarto dos condôminos? Tudo bem, mas aí qual é a obrigação lá? Do ordinário, extraordinário? Isso é um outro ponto. Quais são os tipos de assembleia? As pessoas confundem sobre isso. Quando é ordinária, quando é extraordinária, quando é uma assembleia geral de instalação, se a instalação ela é uma ordinária. Daquilo que a gente falou sobre a convocação, tem coisas importantes a estar lá, não é só o que está na pauta. A apresentação, deliberação, que resulta numa votação, mas também dia, hora, local, primeira e segunda chamada se tem previsão de convenção. O que tem que estar previsto lá e orientando o condômino daquilo que vai acontecer? O Rogério citou muito bem. O que a convocação traz é o rito do que vai acontecer, de como vai acontecer. Então, as regras do jogo estão lá definidas. Isso veio muito à tona agora durante a pandemia, quando nós começamos a fazer as assembleias virtuais, as assembleias online, que começaram a ter formas de se organizar diferente. Se a pessoa era candidata a síndico, de ela se apresentar com antecedência, das procurações para onde eram mandadas agora que eram apresentadas, de fazer a inscrição para participar de uma assembleia. Isso gerou um monte de dúvida.
mas o edital de convocação estava lá para esclarecer isso e para ditar quais eram as regras desse jogo. Isso tudo se leva em consideração na formação de uma assembleia. A gente foca, às vezes, muito só na pauta, mas tem toda essa questão legal que a gente precisa trazer, que é exatamente constar qual o local que vai acontecer, qual o dia que vai acontecer, qual a hora que vai acontecer, quais são as regras do jogo para isso acontecer. Porque tudo bem, muitas vezes a convenção traz, mas por mais que ela não traga e não traga prejuízo a ninguém, não ofere nenhuma lei, pode, lá na convocação, por uma situação especial como foi a pandemia, trazer algumas outras ordens para que as pessoas participem. Claro, desde que não exclua ou impossibilite ninguém. Rodrigo, tu falou nas três tipos de assembleia, né? A de constituição, que é a primeira, a ordinária e a extraordinária. Fala para nós aí um pouquinho qual é a diferença. Eu constituí o condomínio. Eu e o Rodrigo fomos lá na construtora, lá constituímos o condomínio, fizemos a primeira assembleia. Como é que segue a ordem daí? Legal você falar sobre isso. Primeiro, a gente tem que separar o que é constituição e instalação. Porque normalmente, principalmente quem é da área do direito, entende bem que a constituição é o ato de você constituí-lo no cartório de registro de imóveis. Ou seja, quando você pega aquela matrícula mãe, desmembra, fraciona ela, você naquele ato está constituindo um condomínio. Quando a gente vem, me permitam por aqueles que não concordam, mas só com a ideia de exemplificar, quando você transforma aquilo naquela associação de moradores, quando você forma um condomínio, na verdade você está instalando um condomínio. Tem um outro termo que poderia cair melhor, mas você está iniciando um condomínio numa forma de associação, mas a constituição ela aconteceu lá no cartório. Que pode acontecer de duas formas, ou por incorporação, vindo de um processo de incorporação, ou por uma constituição direta, quando o condomínio já foi construído, aí ele é constituído para poder vender, porque você já tem a matrícula fracionada, né? Não, estou confundindo. É instituído. Não, ele é constituído lá. Não, a constituição do condomínio acontece com a aprovação da convenção. Não. E a instituição, que é a incorporação, que é a possibilidade. A incorporação é a autorização de tu vender o imóvel na planta. Não, perfeito. É que talvez eu não consegui exemplificar bem, mas é isso aí. A Constituição, ela vem da finalização de um processo de incorporação. Sim. Né? Você tanto que lá na você lá na incorporação faz todo aquele processo para que tenha lá uma minuta de futura convenção, os projetos tudo que é necessário para que alguém possa, diante de uma planta, né, diante de um projeto, tanto que é emitido um número de autorização para que você possa vender, né? Esse projeto, esse sonho, como o Rogério falou, eu acho muito legal que ele sempre relaciona isso, porque de fato é a expectativa da pessoa de viver um sonho. Você pega e constitui, ou melhor, você, no final de um processo de incorporação, traz os documentos para finalização da legalização dele e desmembra aquela matrícula mãe, constituindo um condomínio. Que eu queria dizer isso. E aí a instalação desse condomínio, ela vem por aquele ato de assembleia, onde vai aqueles coproprietários definir, né, como, ou melhor, instituir um condomínio, poder emitir o CNPJ e tocar a vida social e comercial dele. Dúvida, Rodrigo, para o nosso parceiro que está do outro lado lá, que está na dúvida que nem o Joãozinho aqui. Quem constitui é a construtora e a assembleia faz isso, é a administradora. Me passa o passo a passo ali, para mim entender ali aonde é que entra, até onde vai a construtora, aonde entra Exato e onde entra o síndico Rogério aí. Legal. E é bom até que todos participem, porque a gente tem as óticas, né? Do síndico, da jurídica e da administradora. É isso aí. Então, na verdade, a construtora ela tem que dar o passo inicial. Ela que convoca a assembleia. Na grande maioria das vezes, ela é detentora ainda de 100%, porque ela está fazendo pós-habite, as matrículas ainda não foram transferidas, então ela convoca para aquela assembleia gerar instalação. E naquele momento, a partir daquele momento, já é instituído um síndico e um conselho consultivo por obrigação fiscal, se estiver previsto na convenção, né? Mas a construtora starta isso. A administradora ela entra para dar o suporte para que isso se realize,
porque aí, como você falou, cada macaco no seu galho. Você tem as empresas com as expertises necessárias para poder desenvolver isso, né? Aí tem o lado jurídico, que eu acho que a Mari pode falar um pouco com relação aos cuidados também para isso, e depois a parte do síndico, que é eleito nessa Assembleia Geral de instalação, para depois poder seguir o condomínio, porque a partir daquele momento é responsabilidade de ação deles. Deixa eu só complementar o que o Rodrigo falou ali com relação à instituição do condomínio, para que todos entendam, né? A construtora, quando ela quer construir um prédio para vender as unidades autônomas em forma de condomínio edilício, né, ela precisa, dentro de uma série de documentos, apresentar a minuta da futura convenção de condomínio, né? Isso é uma prévia da convenção. Isso não quer dizer que a convenção realmente já seja válida perante os condôminos. É um documento que, muitas vezes, ele é elaborado aí 3, 4 anos antes da entrega do empreendimento. Muito copia e cola, né, doutor? Antigo. Muito daí, copia e cola. Não é direcionado àquele empreendimento, mas foi adequado a ele, digamos assim? Exatamente. E até fica desatualizado, né? Porque, imagina, um empreendimento hoje leva 3, 4 anos, dependendo do tamanho, até mais, para que ele exista, e isso depois eu acabo comentando, mas, enfim, por isso já existe aí uma minuta da convenção, que não é efetivamente a convenção condominial. Na Assembleia de Instalação do condomínio, a coisa mais importante que se tem ali é quando realmente a construtora pega ali a chave do prédio e diz, agora é dos condôminos esse prédio, não é mais da construtora, é de cada um de acordo com a sua fração ideal. E aí existem ali os requisitos legais, né, que para a instalação do condomínio precisa estar especificamente constando na ata a criação do CNPJ. Tem um termo específico, né, o Rodrigo vai saber melhor do que eu. E aí existem também muitas situações onde algumas construtoras já fazem a assembleia de instalação com a assembleia de aprovação da convenção e do regimento interno. E aí aquela assembleia que é uma bagunça, né? Porque a pessoa já está naquela ânsia de receber aquele sonho, né? Já tem certas terminologias jurídicas ali que elas precisam ser esclarecidas de plano. Tem toda a questão da previsão orçamentária que, querendo ou não, ela precisa ser pelo menos ventilada, né? A contratação de uma administradora de condomínios, de um síndico, porque quando a construtora ela entrega o empreendimento, ela entrega com know-how mínimo. Né? Ela faz a chamada da assembleia de instalação, mas ela já vem com alguém para que aqueles condôminos digam assim, olha, tenho essas opções para apresentar para vocês, para que vocês possam fazer a administração de condomínio, um síndico. Muitas vezes, hoje em dia, as construtoras já apresentam 2 ou 3 síndicos profissionais, porque nem sempre os condôminos querem ser os síndicos profissionais. E aí, depois dessa instalação, é que seria interessante que fizesse a aprovação da convenção e do regimento interno em assembleia separado. Mariana, uma das situações que a gente tem, até pela experiência, eu digo minha e do Rodrigo, porque a gente trabalhou em algumas construtoras junto, né, Rodrigo, de entrega, uma coisa que os moradores não entendem, e é muito difícil a gente botar na cabeça deles, Mariana, é que eles não compraram o projeto que eles querem, eles compraram o projeto de alguém. Você falou muito bem na questão de anos, né? Hoje, por exemplo, o Rodrigo está num condomínio grande aqui no Estreito, mas esse condomínio levou 6 anos para ser construído, entre a documento do empreendimento, a entrada, toda a documentação, são 6 anos, né? É como se a gente comprasse um carro 2021, né? Mas ele é modelo 2015. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Daí dá aquela briga. O meu ar-condicionado é inverter, não cabe aqui, não sei o que. Calma, gente. A tecnologia é muito rápida. A construção civil, não. E a mentalidade humana, desculpa as pessoas, que a coerência, às vezes, é difícil num condomínio, porque parece que todo mundo que está lá está defendendo a construtora e, do outro lado, é todo mundo inimigo da construtora. E, pelo contrário, muitas vezes as administradoras, os síndicos estão ali para tentar amenizar esse choque, né?
Exatamente. E assim, por mais, como o Rodrigo falou, as pessoas estão mais interessadas nos condomínios, até em função da própria mudança de comportamento, né? Hoje em dia se tem muito menos casas e muito mais prédios. Mas a grande realidade é que, eu sempre falo isso, as pessoas se mudam para os condomínios sem saber serem condôminos. Elas não sabem sobre como funciona realmente um condomínio, sobre o que significa ser um coproprietário de partes individuais e de partes de uso comum. Né? Então, existe essa questão que tu levantasse de, às vezes, o projeto arquitetônico está defasado, e nós temos aí um exemplo muito, muito claro de empreendimentos que estão sendo entregues hoje e não tem a tal da tomada para o carro elétrico. Né? O pessoal nosso, nós projetado. temos uma empresa aqui. Eu sabia que nós temos uma empresa aqui que faz isso? Ah, que legal. Marquinhos, põe aí para nós aí o pessoal aí da Dani Costa. Aí, pessoal, você viu? A gente já, o Resolve Síndico também resolve isso para você. Mas também tem as questões relacionadas ao direito. Né? Quando eu comentei ali com relação à minuta da futura convenção, os condôminos têm tanta aquela ânsia de se mudar que... aprova isso aí. E não aprova isso aí, aprova o que está feito, aprovam normas desatualizadas, né? Aprovam um regimento interno que muitas vezes não condiz com aquele lugar, com aquelas pessoas que moram Mariana, ali. Vou aproveitar eu e o Rodrigo aqui, que temos duas pequenas da mesma idade, né, Rodrigo? Eu, depois de 22 anos trabalhando na área condominial, sempre brigando pelos condomínios, hoje eu moro num condomínio. A primeira coisa que eu fiz, me mudando para o condomínio, hoje eu moro ali no centro, e eu me apresentei à síndica e fui ver se tinha mais crianças no prédio. Porque o meu prédio, infelizmente, não tem área de parque, né? de playground para crianças. E daí me identifiquei, falei com a moradora do andar de baixo. 2 vezes por semana eu tenho uma visita de uma criança, eu tenho uma sala que é um parque. Eu acho que nada melhor do que você chegar conversando, né? Porque o que eu vejo nos condomínios, o condomínio é projetado de uma certa forma, e depois tu tem lá N situações. A gente tem pessoas de idade que tem uma necessidade, a gente tem, quando tem criança na nossa idade, que é 2, 3 anos, que tem outra idade, outra necessidade, desculpa. Então é importante, no início do condomínio, fazer uma revisão tanto desse regimento quanto dessa convenção, né, Mariana? Sim, inclusive porque muitas convenções ainda de empreendimentos que são entregues hoje ainda tem aquela previsão de que o regimento interno precisa ser alterado por 2/3 dos condôminos, né? E o que acontece? A gente sabe que atualmente não precisa mais não existe mais esse quórum específico desde que não esteja previsto na convenção. Porque se hoje uma convenção atual tem essa previsão, a gente entende que é uma restrição, que os condôminos quiseram restringir esse direito. E aí o que acontece? Como tu mesmo falasses, né? Os próprios condomínios eles evoluem ao longo do tempo. Né? Vou usar o exemplo do condomínio onde eu moro. Assim que ele foi entregue, nós éramos todos jovens, né? Isso já ainda sou jovem, tá? Mas todos recém-casados, então a grande maioria, né, eram jovens recém-casados. A gente elaborou o regimento interno com horários mais flexíveis com relação ao barulho. A gente não tinha tanta preocupação com relação ao acesso de moradores. Aprovamos aí uma quantidade enorme de visitantes na piscina. Mas o que acontece? Esses jovens hoje, com exemplo meu e do meu esposo e de outros vizinhos, já têm filhos. Os pais já visitam mais, porque já estão mais idosos. Então, quer dizer, as regras elas precisam se adequar com a evolução da própria... O próprio home office hoje, né, fez com que as pessoas usassem mais as áreas como... Antigamente, a gente chegava num condomínio, deixa eu lembrar um deles ali, Montserrat, né, Leandro? Desculpa, Rodrigo. Montserrat, ali na Brigadeiro Silva Paz, em Campinas, lá, quando a gente fez eu lembro que a Lumes entregou, tinha lá em cima escritórios, tudo, coisas que a gente vai mais imaginar. Hoje é um diferencial. Sim, a própria Assembleia Virtual, né, ela veio para ficar. E ela precisa ser regulamentada. Claro, nós estamos numa situação atípica, mas essa situação ela vai passar. E, inclusive, ela precisa ser regulamentada pelos regimentos internos para evitar de acontecer as atrocidades que a gente sabe que está acontecendo. Né? Como é que é? Questionário prévio, assembleia aberta, enfim, uma série de outras... Né, que estão chamando, me desculpa, né? Eu também não... A doutora,
Assino embaixo, doutora, Não, porque essa não, história de além híbrido- da híbrida é aberta, né? Ah, a Assembleia está aqui, vou deixar a enquete para o pessoal votar e amanhã a gente encerra. Gente, uma Assembleia virtual ela tem que acontecer exatamente nos moldes da presencial. Você não chega na presencial, vou assinar aqui, daqui... E vou embora. Não, não funciona assim. Né? Segurança que a Assembleia telepresencial trouxe para esse momento de pandemia, como uma modalidade de Assembleia virtual, foi a possibilidade de replicar aquilo que acontecia no ambiente presencial no ambiente telepresencial, né? E essa questão de transformar uma simples enquete, um simples preenchimento de quesitos ali num questionário em uma assembleia, em decisões assembleares, isso realmente traz um risco. Eu acho que tem aquela parte do rito que até o costume nos traz, de tu debater a respeito da escolha, né? E a enquete ela não te proporciona isso. E, na realidade, isso vai refletir muito, eu já falei isso vai refletir muito futuramente em ações judiciais, efetivamente. Porque já existem casos de síndicos que estão sendo eleitos através de enquete, de assembleia aberta. Né? Isso não existe, isso é um ato totalmente anulável. A assembleia... Enfim, a gente trabalha com isso, a gente sabe como funciona. Brincando, ela tem início, meio e fim. Ela tem início, meio e fim. Ela não pode ficar aberta ad eterno por qualquer motivo que seja e sem previsão na convenção, porque a gente sabe que, em muitos casos, existem assembleias que elas são as itinerantes, né? Mas, mesmo as itinerantes, elas precisam ter previsão na convenção. Mariana, nós entraríamos numa área bem perigosa que se chama ser humano, né? As pessoas criam um remédio para salvar vidas, vai um lá e inventa que aquilo ali vira uma droga. Né? A Assembleia Virtual, na minha humilde opinião, ela veio para ajudar muito. Eu acho que o Rogério aí é um dos pioneiros aí na parte de mídia, de YouTube, de redes. Eu acho que assim, antes a gente tinha numa Assembleia em torno de 10%, né, Rodrigo? Eu acho muito 20% de presença física, né? E a Assembleia fez com que isso aumentasse para 60%, 70%. Às vezes a gente tem locais até que é 80%, chega até 100%, porque a Assembleia, primeiro, acaba o embate, né? Porque muita gente não gostava de ir em assembleia, eu vou lá para discutir. Não, cara, a discussão ela é sadia, né, Rogério? Muitas vezes a gente tem que realmente, a minha opinião, por quê? O Rogério também, é uma menina também, Rogério? Tenho dois, uma menina e um menino. É um menino. Então o Rogério também tem filhos pequenos, então quando tiver uma pauta referente ao parquinho, à piscina, né, Rogério, que tu gosta, eu já vi lá nas redes, lá com a piscina com a criançada, às vezes o Rogério tem que realmente ter um embate para dizer assim, pessoal, desculpa, eu tenho um horário diferenciado com a minha filha, por exemplo, o João pega a Alice às quartas, sextas, sábados e domingos. Ou seja, então, se eu tiver um horário de reserva de piscina, eu quero que aqueles horários estejam livres, porque é a minha necessidade. Só que lá no meu prédio, eu tenho mais 80 famílias que têm outra necessidade de horário. Então, às vezes, a gente impor a ideia da gente, ou a necessidade da gente, não é um embate, é a tua necessidade. Só que, como diz o Rodrigo, é um conjunto, nós temos que equalizar isso. E condomínio tem que ir para a Assembleia, tu tem que conversar. E outra, gente, todo mundo reclama de Assembleia, amigo. Nós estávamos aqui falando no intervalo aqui, que os meninos ali estavam falando de vinho, Mariana. Pô, hoje tu faz uma assembleia da tua casa, tomando um vinho, comendo um queijo, conversando com a tua esposa, vendo um Netflix e escutando aqui o que é necessário e o que não é. Gente, vamos aproveitar da melhor forma a assembleia, né? Quanto mais pessoas, Rogério, não sei, gostaria muito da tua opinião, mas a minha opinião é assim, quanto mais pessoas decidirem em prol do condomínio, melhor é para o conjunto. Como eu tinha falado antes, né, na minha primeira fala eu já falei, quanto mais representada a massa condominial estiver, mais segurança vai ter para aquela massa condominial, as decisões que foram tomadas naquele encontro, né? E dentro do que tu estavas falando ali, João, até me perdi, até me esqueci o que eu ia falar, mas tu estava falando antes da Assembleia Virtual, sim. De participações. Tu falou lá do início, eu participei, eu cobri, na verdade, a primeira Assembleia Telepresencial que aconteceu em Santa Catarina e a gente acredita que foi uma das primeiras ou a primeira no Brasil, que foi ali a partir do Cindy Hub, pelo Alessandro. O Alessandro coordenou mais de 200 Assembleias Telepresenciais. Inclusive, o termo Assembleia Telepresencial ele surgiu lá do Cindy Hub. A gente começou a chamar de Assembleia Telepresencial, né?
né? E dentro dessa coordenação, no início eu questionava muito o Alessandro, né? Falava, cara, isso está certo, essa forma que está sendo feita está certa. E ele se apegou muito nessa questão de cumprir o rito do presencial e transportar para o telepresencial. Ele assim, se eu for muito fiel a isso, né, o Alessandro é advogado, né, se eu for muito fiel a isso, eu acredito que não tenha nenhum impedimento. Porque ele argumentando, né, dentro do âmbito do direito privado, né, o que não está proibido é permitido. Mais ou menos isso mais ou menos isso, né? Eu acho que foi mais ou menos isso que ele falou. Então, assim, não existia nenhum impedimento, nada que proibisse, né, a realização de uma assembleia no ambiente telepresencial, né, desde que ela obedecesse, né, pouco que vinha dentro do costume, né, do costume das assembleias presenciais. Não, Rogério, e ao meu ver, o Alessandro, nosso amigo Giuseppe, né, ele pensou da forma correta. Se você cumpre aquelas prerrogativas da convocação de dia, local, horários de chamada, tendo isso tudo muito claro, o termo telepresencial cai muito bem, porque continua sendo uma assembleia presencial, só que você está utilizando uma forma de comunicação diferente. E realmente espelhando aquilo que acontece na presencial de fato, qual o prejuízo que traz? As pessoas se apegam muito até, mas tem muita gente idosa. Olha, eu acho que as pessoas devem realmente desconstruir essa ideia, porque na maioria, ou na totalidade das assembleias que eu fiz, e venho fazendo já de muito tempo, muitas assembleias, inclusive aqui eu startei isso e só recentemente que outros colaboradores vieram fazer, as pessoas de mais idade estão dando um banho. Sabe? Elas estão no Zap, Rodrigo. Não tá todo mundo no Zap. Eu utilizo o exemplo, tenho o privilégio de ter a minha avó trabalhando aqui Dona comigo. Elza. Beijão, Dona Elza. E ela, muitas vezes na minha frente, ou na frente até da minha mãe, como eu falei, é um escritório familiar, ela tá no Facebook, Instagram, WhatsApp, fazendo videochamada comigo. E assim, de verdade, as pessoas... Aquelas que julgam que por serem pessoas de mais idade têm um pouco de dificuldade, elas precisam só um pouquinho de atenção para receber instrução, para ter uma equipe de apoio no início ali, né, Rodrigo? Porque no mais, a experiência eu acho que já traz isso, né? Se manifestam na hora correta, pedem a palavra da hora correta e muitas vezes trazem aquela voz, aquela sabedoria para apaziguar uma situação, exatamente pela experiência que já tem de vida. Eu acho muito bacana e as pessoas não têm que se apegar a isso. E a telepresencial, sim, ela veio para ficar, na minha opinião, porque tem aquela situação, como você falou, eu já participei de assembleias que eu pude observar que a pessoa chegou do trabalho, ligou para participar da assembleia, se manifestou muito bem, porque estava ouvindo, saiu para tomar banho, desligou a câmera, ela voltou de cabelo molhado, de banho tomado, e continuou participando da reunião. Não muda a rotina da pessoa, né? Que privilégio que se tem hoje diante disso, cara, de poder estar participando que talvez presencialmente não estivesse. Outro ponto positivo que é importantíssimo abordar é a experiência de estar vivenciando uma assembleia de condomínio, porque existe aquele folclore, né, de ser uma experiência horrível, né, e a situação da assembleia telepresencial proporcionou essa oportunidade de estar participando de uma assembleia de condomínio e vendo os benefícios que o condômino traz, né, estando presente naquelas decisões que estão sendo tomadas ali até para o futuro da vida dele, para o sonho que ele comprou, né, que ele decidiu viver no condomínio que ele adquiriu, no imóvel que ele adquiriu. Há anos atrás, lá em Jurerê, eu fui síndico de um condomínio lá, o Luana, e para amenizar as assembleias, que eram bem pegadas na época, a gente comprava pizza. Eu lembro que a gente mandava entregar pizza lá, xadrezinha lá, na época da Chico Toicinho ainda, lá em 2006, e a gente fazia isso para ter uma melhoria de relacionamento. Moradores depois começaram a ligar e pedir sabor da pizza. Quando chegava às assembleias, a gente já tinha pré-determinado, chegava lá, acabava a assembleia muito rápido, põe o jogo no telão. Então, eu acho que o síndico ele também tem que ter um
feeling de ter uma aproximação com os moradores, ver o que os moradores gostam, o que não gostam. Uma das coisas que eu queria pegar um feeling aqui também com vocês que não conhecem o trabalho do Cindy Hub, eu queria que o... Marquinhos, põe um videozinho do Cindy Hub aí para nós, por favor. Está com dificuldade para realizar a sua assembleia de condomínio durante a pandemia? Saiba que o Cindy Hub tem toda a estrutura para coordenar assembleias telepresenciais com as plataformas que suportam até 1.500 unidades em videoconferência. Com uma experiência de mais de 250 assembleias realizadas durante a pandemia, o Cindy Hub tem o know-how necessário para solucionar esse problema e fazer fluir as discussões que estão pendentes das decisões que farão o seu condomínio seguir em frente. Atendemos todo o território nacional. Quer a nossa ajuda? Entre em contato pelo direct. Vocês viram, pessoal, eu sou suspeito de falar, porque eu tenho dois amigos lá, né? Eu tenho o Bruno Cunha, tenho o Alessandro, claro, o Rogério agora, que está lá com a gente foi para o Beto Carreiro, numa palestra lá de Cindy Hub. Pessoal, você que não conhece, eu tenho um pouquinho de dificuldade, você que não tem uma exato pronto com você aí, liga lá no Cindy Hub, está embaixo, ó, o @Cindy Hub é embaixo, e veja um apoio à sua assembleia. Você que vai ver que é um valor muito módico, e às vezes um valor colocado na hora correta, você economiza muito lá na frente com profissionais adequados da área condominial. Cindy Hub hoje fez mais de 300 assembleias no Brasil, de Florianópolis até Fortaleza. Beleza, pessoal? Rodrigo, desculpa, Mariana. Aproveitando o lance aqui, Mariana. Um detalhe que eu sempre pego é assim, Mariana, a questão das assembleias. Você me falou no início ali uma situação dos 2/3. Se o condomínio é antigo, ele já tem aquilo lá, eu tenho que obedecer aquela convenção. Se o condomínio é novo agora e vem com essa regra que pode ser adequada, eu não entendi aquela parte, desculpa. Em 2004, o Código Civil suprimiu a determinação de que a alteração do regimento interno fosse feita por 2/3 dos condôminos. Até 2004, era obrigatória a alteração do regimento interno pelos 2/3. Para o Joãozinho, que é mais lento, né? Quem foi constituído até 2004 tem que obedecer a regra como era. A convenção provavelmente já determina que é 2/3, senão, de qualquer forma, existe a lei maior que deveria ser respeitada. O que acontece? Em 2004, deixou de existir essa obrigatoriedade. E aí, por causa desse copia e cola que se tem das minutas e que depois se é aprovado sem uma devida assessoria, existem condomínios que foram constituídos depois de 2004, cuja convenção prevê essa restrição de 2/3. A jurisprudência entende que os condôminos assim quiseram fazer. Então, se você tem um condomínio hoje, que foi constituído hoje, cuja convenção diz que a alteração do regimento interno é feita por 2/3, ela precisa ser respeitada. Tá? Da mesma forma como nós temos convenções, né, vamos fazer uma analogia, todas as pessoas elas podem ser representadas através de procuração. Existem convenções que limitam os números de procuração para o condômino e restringem também no sentido de fazer com que essas procurações sejam com firma reconhecida, com data mínima. Então, toda e qualquer restrição trazida pela convenção, ela precisa ser respeitada, inclusive com relação a essa questão do quórum. Então, é muito importante, quando as pessoas vão para uma assembleia de aprovação da convenção, do condomínio, que elas se atentem a isso, né? Que tenha aí que realmente o síndico ele precisa estar... A responsabilidade é do síndico, sim, mas ele precisa procurar estar bem assessorado para que ele possa trazer medidas efetivas para o condomínio. Porque depois que a gente aprova uma convenção, a gente sabe que a alteração ela é muito difícil, né? A gente tem a totalidade, ou os 2/3 dos condôminos, geralmente só na assembleia de instalação de aprovação dos documentos do condomínio. Depois não se tem. Né? Então, as pessoas precisam estar muito bem instruídas de que aquilo ali são as regras que vão determinar a forma com que
vai ser administrado e a forma com que ele vai se conviver dentro do condomínio. A convivência toda está baseada nisso, né? Exatamente. Então, o edital, a pessoa não é só botar num papel, ele tem que entender, no mínimo, ele tem que ler a convenção dele e o regimento para ele chamar esse edital corretamente, né? Exatamente. E o que a gente tem recebido muito lá no escritório? Pessoas que estão para se mudar para um condomínio que vai ser constituído e elas mandam a minuta da convenção para o escritório analisar. E aí eu já vi minutas de convenção de condomínios que foram... Teve um que foi entregue ano passado que ela dizia que o síndico deveria ser eleito por 2/3 dos condôminos. Esse copia e cola, o estagiário perde o emprego. Hein? Sim, exatamente. Então, são coisas muito absurdas que realmente precisam ser definidas nas assembleias. O regimento interno, a mesma forma. Né? E aí, só pegando o gancho que eu queria falar ali do Rogério, que ele falou que no direito privado que não é proibido está permitido, em tese, sim. Mas o meu posicionamento, eu entendo que, com relação às relações condominiais, elas precisam estar especificadas no regimento interno. O regimento interno é a norma de convivência entre todos os condôminos. Né? Nós tivemos aí uma situação de aprovação, de aceitação da realização das assembleias virtuais por causa daquela lei da pandemia, que ela extinguiu em outubro de 2020. Depois tivemos algumas determinações e orientações do Tribunal de Justiça aqui do nosso estado. E aí me desculpem os síndicos de outros estados, porque realmente eu não tenho dimensão de como funcionava, mas eu acredito que, por mais que essas assembleias elas venham para ficar, precisa estar regulamentado a forma da convocação, né, a plataforma, as possibilidades, para que não haja dúvida, a questão da apresentação da procuração. Isso precisa estar regulamentado, porque hoje é o Rodrigo a empresa do Rodrigo quem administra, e o edital está formalizado para que a procuração seja apresentada com 3 dias de antecedência. Aí, o mesmo condomínio, daqui 4 ou 5 anos, contrata outra administradora para assessorar o síndico, se não tem regulamentado, ele pode modificar isso da forma com que ele acha correto. É por isso que é importante você ter uma boa administradora, um arquivo, um aplicativo ideal do condomínio que mantenha isso arquivado, né? Para você ter um histórico, né? Porque Sim. o condomínio é repetição, né, Mariana? Tudo que vai acontecer hoje vai acontecer daqui a 10 anos, com alguma atualização, mas geralmente o esqueleto é o mesmo. Mas a partir do momento que está no regimento interno, se torna indiscutível. Porque aí a gente sempre cai no argumento de que tudo que está escrito aprovado, é importante. Está aprovado, estamos seguindo a regra de conduta que foi, inclusive, escolhida pelos próprios condôminos, né? Rodrigão, nós falamos aí um pouquinho do edital, um pouquinho de como a gente faz. E, pessoal, o nosso programa é isso mesmo, é debate. A gente quer trazer o dia a dia aqui para dentro, não é um enlatado, a gente não vai seguir uma pauta certinha. Mas tem uma coisa, Rodrigo, que todo mundo me pergunta: como se preparar para o dia da Assembleia? A gente falou do edital, da documentação com a doutora, um pouquinho com o Rogério das Assembleias do SindiHub, mas vamos falar com uma administradora. Como é que uma administradora começa a se preparar para o dia da Assembleia? Beleza, João. Vou fazer até só um adendo, porque no final das contas, tudo isso que a Mari falou cai no colo do síndico, né? Se tá tudo bagunçado dentro da convenção e regimento, quem tem que resolver o problema é o síndico. Rogério, tu já deve ter deparado com muitas situações como essa, né, Rogério? Das convenções confusas ali do copia e cola e... Inclusive, um dos condomínios que a Foco é a minha empresa de síndico profissional, né, que nós somos síndicos, estava previsto na convenção essa questão dos 2/3, e foi a primeira vez que eu me deparei com essa situação, e eu fui consultar um colega da Mariana, né, perguntando se eu era síndico de fato ou era... como é que ficou a situação, porque o síndico renunciou e nos elegeram com menos de 2/3, né? Não, a jurisprudência entende que mesmo estando previsto na convenção, a jurisprudência entende que a maioria simples dos presentes no condomínio... Nesse caso, vai contrário às leis superiores, né? Às leis ordinárias. Então, é considerado uma norma nula. Uhum. Eu costumo até dizer que o seguinte, a 4.591 e o Código Civil, eles deixam muito claro aquilo que se pretende, e quando há a possibilidade de a convenção prever, ele diz salvo o dispositivo em convenção, ou ele é omisso. Né?
Então, você já se baseando por aí, tem uma questão aí. Nesse caso do 2 terços é a mesma coisa. Posso abrir um parênteses, eu vou acabar esquecendo que a Mariana falou da questão da convenção e do regimento, e também tem um detalhe que a gente vê muito, que é bem comum, de a convenção, o texto do regimento está dentro da convenção, né, e não falar nada de quórum dentro daquele texto do regimento interno. Daí se obedece naturalmente o quórum da convenção, porque ele tem que ser modificado conforme a convenção. Por isso que é importante, eu acho muito importante, o texto do documento, o regimento interno, vir apartado da convenção. E sabe o que eu percebi, Rogério? Isso, na verdade, eu não estudei, eu fui percebendo com o passar dos anos que acontecia o seguinte. Na verdade, há uma obrigação de, na minuta de futura convenção, de citar o regimento interno. E aí, antigamente, se trazia o que? O texto do regimento interno. Aí o copia e cola vem perpetuando ainda essa condição, como 2 terços do síndico também, né? E com o passar dos anos, basta a gente ver como vem evoluindo a interpretação da lei, né? Com relação aos animais, os pets, com relação à utilização de elevadores, que antes se distinguia muito social e serviço, hoje tu já entende que até não é uma condição legal, mas o regimento ele vem nessa mesma pegada. Você tinha a obrigação de citar o regimento, aí os textos mais antigos traziam o regimento inteiro. Bom, não precisa estar lá, mas só em 2004 que houve uma atualização do Código Civil de 2002 que suprimiu essa cláusula, esse artigo, né? Essa cláusula não, esse artigo. Você tem que obedecer o que está na convenção. Então, primeiro faz o quê? Uma atualização da convenção, retira o regimento, continua citando ele lá, que uma Assembleia Geral de Moradores definirá sobre o regimento interno do condomínio, que haverá um regimento interno do condomínio definido e deliberado por uma Assembleia Geral de Moradores. Ponto. Aí você traz ele à parte e você não precisa, a partir desse momento, inclusive, chegar lá e discutir o regimento inteiro toda vez que você for tratar sobre ele. O que está te incomodando, o que precisa ser atualizado é o artigo, a cláusula PETs, animais de estimação, vai lá e trata ela e publica de novo ele na íntegra, né? A gente costuma até tratar isso como... me ajuda no termo, Mariana. Isso acontece muito em contrato de empresas. Quando você vai lá ter uma cláusula, consolida. Quando você consolida, traz a consolidação dele com a redação na íntegra, né? Então, você faz isso. Você tinha até citado, eu acho que alguma outra coisa, não só além dos 2 terços do regimento, mas o regimento acontece muito isso. E eu ia levar uma outra coisa em consideração e acabei esquecendo o que você falou. Mas eu queria, João. A coisa tem que ser mais leve mesmo. Eu queria, João, trazer não só essa questão que você perguntou, mas assim, sobre o dia da Assembleia, sobre como se portar na Assembleia, mas levar isso mais para o prático, sabe? A gente, muitas vezes, em muitos programas, muitas conversas, está sempre no teórico. E no prático, cara? Aquilo que você, eu e a Mariana vivemos no dia a dia. Tu, como síndico, viveu muitos anos no dia a dia. O didático, a instrução ajuda. Mas como aplicar isso? Eu falo isso muito aos meus alunos. E assim, eu sempre trago essa questão das assembleias que o pessoal adora, né? Porque começa a discutir. Normalmente é sempre quem... A gente pega fogo. Normalmente é sempre quem está de frente e aí tu assiste. A Mariana há pouco publicou um negócio na rede social dela que eu achei muito bacana. A minha última vez que eu vou estar como parte da administração e na outra ela publicou. Ou enfim, só como condômina. Totalmente diferente. A melhor coisa da vida é só condômino. Mas a Assembleia é o momento que o condômino ele se aproxima da administração. Inclusive, assim, a última Assembleia presencial que eu participei, eu fui convidado por uma colega nossa aqui do mercado, ela pediu que eu fosse presidir a Assembleia, um condomínio que eu não sou nem condômino, eu não sou síndico e não trabalhava nem na administradora, mas ela não podia ir, eu fui dar esse auxílio, né? E eu vi que é uma infelicidade, porque o condomínio tinha 84 unidades e ninguém tinha a intenção de se aproximar à mesa para poder presidir a Assembleia, e tinha essa carência,
Né? E no final da Assembleia eu até falei, gente, ó, se aproximem dessa mesa aqui, ó. Busquem se dedicar a isso aqui, porque isso aqui é de vocês. Pô, tem um cara de fora, tudo bem, estou fazendo com muito gosto, né? A gente se especializou um pouco nisso daí, mas faz parte, vocês têm que vir buscar um pouquinho disso aqui, se aproximar dessa mesa, da função de síndico. Eu já passei por isso. Já. No momento de tu eleger até um conselho, né? Tu já elege um síndico com muita dificuldade e hoje até o conselho tá sendo dificultoso, né? O conselho fiscal ou consultivo, mas a massa condominial precisa se aproximar um pouco da administração do condomínio. E o melhor momento, o momento mais próximo, é uma participação da Assembleia. E aí é onde você tem que ter um ambiente receptivo. Tá? Quando a gente estava falando da preparação de assembleias, que foi a tua pergunta e o objetivo, tem tudo a ver com isso que o Rogério falou, que é onde eu queria trazer mais para a prática. Bom, a gente vive isso no dia a dia, tu viveu isso, né, constantemente, agora por uma outra figura, mas para quem está organizando, o que ele mais quer é que as pessoas participem e colaborem. Colaborar, sim, pode ser com outras ideias, com oposição àquilo, mas é uma participação sadia. Mas isso tudo, pelo menos no meu ponto de vista, vem desde a preparação, da pré-convocação. Sabe? Quando o síndico tem expertise ou inteligência para conseguir entender... Assim, eu falo isso do síndico para ele não estar dependendo de ninguém. Sim, tem excelentes empresas no mercado, mas para dar suporte. Suporte não é a pessoa que vai fazer por você. Tá? Então, acho que o síndico deve se preparar assim para isso. Então, pensar, bom, eu vou montar um edital de convocação. Pô, mas eu tenho 10 assuntos para tratar. Isso recorrentemente. Isso, há pouco tempo, aconteceu aqui comigo. 3 assembleias na mesma semana, 3 assembleias, digamos assim, com assuntos difíceis. E junto, o síndico queria trazer mais outros 10 assuntos. Primeira pergunta que eu fiz a todos eles. O que dessa pauta é inegociável? O que você não tira? Cara, de 10, 3 em uma, 4 em outra, 2 na outra. Então, tudo bem. Então, a gente vai focar nelas. A gente vai tratar e se preparar para elas. Porque isso para ti é negociável. Isso não tem como tu ter mais prazo ou não tratar. Depois a gente vai ver, diante daquilo que a gente conseguiu construir, o que consegue agregar, que não vai tornar a Assembleia maçante. Tem uma coisa que para mim é muito importante, que é a estratégia dessa Assembleia. Como você vai se preparar, se organizar para chegar lá e resolver. Então, assim, eu quero realmente que vocês participem, porque a experiência nesse momento que os síndicos trazem é muito importante. O que um já viveu, o outro já viveu. Porque quando, sei lá, eu me preparo para uma Assembleia ou vou assessorar alguém para participar de uma Assembleia, para convocar e realizar uma Assembleia, então vamos lá, começamos a pauta, vamos deixar um negócio muito bem definido. Não é o que a Mari falou lá no começo, uma pauta assim, tipo, ar-condicionado. O que isso quer dizer? A apresentação da empresa. E... deliberações acerca do ar-condicionado. A quantos graus ele chega. Deliberação serve para tudo, né? Mas, Rodrigo, uma coisa que eu achei legal que tu falou, que eu concordo muito contigo e com o Rogério, eu tinha até anotado aqui e você falou agora. Eu já passei por isso, o Rogério passou por isso. Cara, como é diferente quando uma pessoa neutra vai tocar a Assembleia, né, Rogério? Às vezes é uma estratégia também. Mas isso, né, faz parte de uma estratégia, sem dúvida nenhuma. Dependendo daquilo que você quer... Não entendo o mau termo, mas eu sempre relaciono a apresentação numa Assembleia. Na verdade, a gente passa a nossa vida vendendo, né? Uhum. Vende a imagem, vende uma ideia, vende dentro de casa, tu tá discutindo com a esposa, tu tá vendendo a tua opinião a ela e ela a ti. Então, tudo parte da venda. Pesado, porque a sucupira... É só porque os homens... A sucupira não deixa de ter opinião, É só porque os homens não reconhecem. A sucupira não deixa de ter opinião. A gente só tá pagando, né, Rogério, nessa parte. Mariana, nessa aí tu não entra, mas porque assim, nós estamos só pagando. A Mariana já tá lembrando, Felipe, ele compra, prega. Tem crédito... Mas nesse... Só continuando, meu marido diz que existem 2 tipos de homem. Aliás, um tipo de homem só, os que são mandados. A diferença é que tem os que assumem e os que não assumem. Mariana, eu passei uma situação com o Rodrigo há 1 ano e meio atrás. A Alice, 1 ano e meio, mais ou menos. A Alice estava naquela fase que eu tinha 1 hora e meia livre.
Porque ela mamava na mãe de 1h30 em 1h30. Então eu tinha 1h30 para sair com ela e fazer o que eu tinha que fazer, né? Na época eu estava procurando trabalho e desculpa, marquei com o Rodrigo um café. Cara, chegou na hora, abriu a torneira, filho. Abriu a boca assim, Rodrigo, acabou eu não. Nós nem tomamos o café, eu tive que correr. Mas, Rodrigo, uma coisa muito importante que você falou, que eu queria que você frisasse também, é os itens, cara. Porque assim, ó, se o cara não se prepara, ele vai lá já como alvo, porque desculpa, pessoal, estamos aqui 2 síndicos profissionais, o Rodrigo também, professor de síndico profissional, o síndico, às vezes, ele tem um alvo no peito, mesmo que ele não queira, parece que ele está lá como xerifão e botou um alvo no peito. Quando ele põe uma pessoa, um profissional como o Rogério, às vezes como convidado, ou o Rodrigo como administrador, ou com alguém imparcial, ou até mesmo o SindiHub, quando é contratado, dá um foco diferente de apresentação profissional. E, claro, itens, né, Rodrigo? Eu acho que tu falou muito importante. Cara, eu já vi pauta com 14, 15 itens. É inadmissível, tanto para um síndico como para uma administradora, liberar uma ata um edital com 15 itens, cara. Eu vou aproveitar isso, tu me deu um gancho, cara. Primeiro, condôminos, quem convoca a assembleia é o síndico. Não é a administradora, não é conselho, é o síndico, tá? Entendam isso, isso é muito importante. Por quê? Muitas pessoas nos procuram, ou às vezes até o síndico. Chega lá o Rogério como síndico. Rogério, como é que tu deixou a administradora convocar esses 14 itens? É que não foi a administradora, foi eu. Ou ligam para cá, não pode, como é que vocês deixaram, como é que vocês convocaram uma assembleia? Vocês têm que convocar uma assembleia. Não, gente, o síndico, tá? O síndico quem convoca. Vê a assinatura que está ali no edital. Uma outra coisa muito importante, administradoras, colegas de profissão, não assinem pelo síndico, a não ser que tenham procuração dele ou autorização explícita para que possam apresentar em uma assembleia. E eu até recomendo, se convocaram, assinaram pelo síndico, quando chegar na assembleia, esclarece. O edital de convocação foi assinado com autorização do síndico, tal. Menos que o artigo 1348, incisos 1 e 2, diz que a assembleia pode deliberar a terceiros ações que são prerrogativas do síndico. Se em algum momento, né, o regimento interno, uma convenção prevê que a administradora poderá convocar uma assembleia, tudo bem. Tem convenção que eu já vi nesse formato, mas para mim está muito claro lá no Código Civil. É uma prerrogativa do síndico. E 1/4 dos condôminos para assembleias extraordinárias. Salvo quando ainda tem aquela questão, se há... alguns. E tem aquela questão ainda que se há algum dano, o síndico foi omisso, não tomou uma atitude, poderá algum condômino resolver, convocar uma assembleia, né? Tem essa questão. Mas, para mim, síndico. Até quando divide... Mas é uma leitura pessoal, né? Tem ainda aquela questão que o síndico tem a obrigação de convocar e 1/4 dos condôminos poderá convocar as assembleias extraordinárias. Eu ainda tenho a leitura que tudo parte do síndico. Sabe, se 1/4 dos condôminos tem interesse, por que não primeiro notificar o síndico, solicitar o síndico? A prerrogativa lá explícita dele, convocar. Se não me engano, se o síndico for omisso, né? Não, lá não cita isso no termo, já estive avaliando isso, no artigo não cita, né? É que, na realidade, na grande maioria das vezes, os síndicos eles se submetem aos pleitos da massa condominial, né? Como o Rogério menciona. A única vez que eles não fazem isso é quando há destituição do próprio síndico, né? O síndico ele não faz o edital de convocação para se destituir. Então, é mais fácil ele renunciar. Mas, realmente, a prerrogativa é do síndico, sim, né? Algumas convenções falam também que, além de 1/4 dos condôminos, o conselho consultivo pode convocar quando o síndico assim não o fizer. Né? Então, em princípio, é sempre o síndico, sim. Isso virou uma situação, eu participei aí, eu acho que nesse último ano, de no mínimo 5 ou 6 assembleias de destituição de síndico, né, Mariana? Então, assim, virou uma coisa meio banal. A oposição vai lá e puxa. Gente, não é assim. Eu acho que todos nós que um dia fomos moradores e nos tornamos síndicos, a gente está lá para contribuir. Se em algum momento daquela caminhada alguém acha, não é o momento, cara, vai lá, isso não, é muito bonito, cara. O pessoal está aqui, né, Rodrigo? Eu estou chamando a assembleia, vamos levar para a assembleia. Uma observação, da mesma forma com que tu deve ter participado de 6, muitas vezes 8 voltam atrás. Exatamente porque, por uma oposição ou por um choque de ideias, os condôminos juntam 1/4, vão lá, fazem e acontecem. Depois o síndico, e entendo que com todo o direito, porque muitas vezes ele não pôde nem expressar ou esclarecer aquilo que acontecia, aquilo que ele está fazendo,
ele vai lá, entra com um processo, reverte essa situação, e aí aquele próprio objetivo que os condôminos tinham... Nessas 6 que eu passei, todos eles, o síndico foi de 5 foi destituído, né? E uma ontem foi reeleito outra pessoa. Por que eu digo assim, Mariana? Eu acho que banalizou essa situação, como eu queria aproveitar o gancho que o Rodrigo falou. Cara, nós temos que trabalhar em locais que aceitam o trabalho da gente, que a gente, como profissional, estou falando do profissional, não do morador, né? Do síndico profissional, você está ali para fazer um trabalho diferenciado. Né? Muitas administradoras levam por isso, empresas de síndico também, né, Rogério? Onde tem morador, muitas empresas não se candidatam, né? Na maioria das vezes, eu acho que como qualquer prestador de serviço, você tem que estar ali porque você é bem visto e é quisto para aquele momento. O síndico morador hoje, ele procura muito o SíndiHub, ele procura Exato, ele procura empresas de suporte, porque todos querem fazer, na realidade, um bom trabalho, como diz o Silvio Santos, né? Ninguém sai de casa pensando em errar, né? A gente sempre pensa em fazer o melhor, né? Exatamente. Esse assunto de destituição do síndico, acho que daria um outro programa, né? Mas está existindo realmente a banalização, principalmente por causa da facilitação, né? As assembleias virtuais, enfim. Mas eu vejo muito que não está sendo sequer respeitado o direito da ampla defesa e do contraditório. Concordo. Então, claro, muitas vezes os síndicos profissionais querem se manter nessa posição. Óbvio, né? Se a pessoa não está feliz, se não estão felizes com o meu trabalho no escritório, eu muitas vezes até prefiro realmente deixar aquele cliente. Mas até o último momento eu mostro que eu fiz um bom trabalho. E é muitas vezes por isso que o síndico não faz a sua renúncia. Porque a gente sabe que o mercado hoje, existem bons síndicos profissionais, mas existem aqueles síndicos que se dizem profissionais e não são. Como né? em qualquer profissão, né? Infelizmente. Então, assim, essa destituição ela é muito mal vista, né? Digamos, ela é uma rachadura aí no currículo do síndico. Então, fica aquela mancha lá, né? Então, realmente, a gente orienta muitas vezes até se manter na postura para que se apresente um contraditório, uma ampla defesa e, por que não, depois até uma ação indenizatória. Claro, cada caso precisa ser analisado, né? Porque existem casos específicos em que o síndico ele pode ser destituído. Né? Não é por qualquer motivo. E hoje, justamente isso. Às vezes, qualquer motivo, o síndico vai destituído. Então, esse é um assunto para uma próxima assembleia, né? Mas eu acho para um próximo programa. Próximo programa. Mas eu acho que com relação ali à preparação para a assembleia, ela vai muito antes também da conscientização por parte do síndico, que ele faça essa conscientização junto aos condôminos da importância da participação e para que serve uma assembleia. Né? E em assuntos polêmicos, ele alinhar junto com a empresa que vai dar o suporte para ele, para que ele trabalhe efetivamente como o advogado do diabo. Né? Ele já vá preparado para responder aqueles possíveis questionamentos, principalmente a assembleia de prestação de contas, previsão orçamentária, uma assembleia extraordinária onde vai se fazer uma obra, enfim, já vá com tudo claro, o slide, já pense, né? O Conselho Consultivo vai estar muito próximo para ajudar. Quais são as perguntas que podem ser feitas que vão beliscar ali, que vão trazer dúvidas na Assembleia? Porque a partir do momento que o síndico é claro e que ele não deixa dúvida nenhuma, a Assembleia ela é muito mais assertiva. Sim. Marquinhos, dá um tempinho. Amigos, vocês que estão nos vendo agora no canal do YouTube, é muito importante, aqui embaixo, ó, inscreva-se no nosso canal e aperte ali o sininho. Por quê? Você está recebendo conteúdo semanal do Resolve Síndico. E isso nos ajuda sempre a atualizar as informações. Não esqueça, aqui embaixo, no inscreva-se e clica no sininho ali, ok? Programa Resolve Síndico. Depois desse breve breakzinho aí, Cebola, nosso pessoal aí todo agradecendo ao pessoal do Resolve Síndico, um projeto aí que já vai completar aí seu primeiro ano. Rodrigo, Assembleia é matéria, atualização, é regimento interno, é convenção, mas vamos resumir, meu amigo. Resume para nós aí como é que ficou o dia da Assembleia aí. Ok, mas eu vou contar com a ajuda do Rogério também. A preparação para a Assembleia, né? Que era o que a gente estava falando. Cara,
eu costumo fazer o seguinte, depois que a gente foi lá, tomou todo aquele cuidado da pré-convocação, realizou um bom edital, se preocupou com o compartilhamento daquela informação, que não precisa ficar o síndico lá restrito a mandar só por e-mail ou só pelo aplicativo. A gente tem que realmente se preocupar com a ampla distribuição disso, né? Como o síndico se prepara? Eu gosto muito dessa parte, porque traz um pouquinho do que a gente acabou comentando aqui. Primeiro, bom, ele está ciente, na verdade, ele estudou aquela matéria para entender o que era inegociável, aquilo que tinha que estar no edital, ele se preocupou em não fazer um edital longo, da pauta que ia ser tratado, se o desgaste em um assunto já refletia no outro assunto. Isso é algo muito importante na realização da Assembleia também. Às vezes você traz 2, 3 itens extremamente cansativos que terão longas deliberações. Você tratou o primeiro, no segundo, o pessoal já não aguenta mais. Então não é isso. Isso não é bacana para você extrair bons frutos daquela Assembleia. Então, na preparação para a Assembleia, vendo tudo isso, eu pelo menos gosto de finalizar com aquilo que a Mari falou, de tentar se antecipar aos possíveis questionamentos, compartilhar com o pessoal do conselho, quando é um conselho atuante, porque eu acho que deve ser respeitado quando o conselho não quer atuar também, mas tentar se preparar e entender, diante daquilo que vai ser apresentado, quais são os pontos, quais são os caminhos que podem vir questionamentos. E ainda dentro do que a Mari falou, a apresentação, eu estava falando até da venda, né? A gente está vendendo, que gerou o assunto do vender a ideia dentro de casa. Você, na verdade, quando chega lá para apresentar aquele assunto que você, melhor do que ninguém, teve a oportunidade de estudar e está já consciente, seguro daquilo que você vai apresentar, os condôminos ainda não. Então, quando você chega lá, leva segurança, leva clareza na informação, se comunica bem, é mais fácil de os condôminos entenderem. E eu costumo fazer isso antes da Assembleia. Me organizar mentalmente, psicologicamente, tentando entender por onde podem vir os questionamentos, onde podem surgir as dúvidas, para me antecipar. Eu acho que é isso que a gente vive no dia a dia, não é, Rogério? Sim. Na verdade, a comunicação ela tem que ser menos persuasiva, tu não vai estar vendendo ali uma ideia, mas um pouco mais didática, né? Excelente. Pessoas diferentes, né, Rogério? Várias situações diferentes naquele ambiente ali, né? Se fazer entender é mais importante do que persuadir ali nesse momento, né? Se a Assembleia tem que botar as cartas na mesa e a massa condominial vai escolher, né? Até porque a persuasão ela vai ter uma conotação de interesse pessoal. Sim. Mas assim, eu vejo muito que a parte da estratégia de se pensar antecipadamente as situações de uma Assembleia, né? É exemplo do que as construtoras fazem. A Assembleia de Instalação, ela não existe previsão legal de Assembleia de Instalação. Existe a de Constituição do condomínio. Mas, pro forma, as construtoras a fazem, né, para fazer aquela festividade de entrega do condomínio, do empreendimento, né? E acontece muito daquela situação que tu falou, lá da comemoração, da pizza, que tu falava que fazia lá no condomínio Luana lá no Jurerê, Dourados. Né? Então, assim, às vezes, né, tem um coquetel lá de entrega e tal, mas é uma estratégia da própria construtora de chamar a massa condominial para aquele encontro, né? E naquele encontro acontecer aquilo que estava previsto, né? Mas mais ou menos é todo esse estudo que tem que ser antecipado para que ocorra a decisão a respeito daquilo que foi colocado na mesa. E a partir dali que vai ser dado o direcionamento, né, da gestão do condomínio. Então é importante falar, olha, vocês vão escolher, mas é a partir do que vocês estão escolhendo aqui que eu vou direcionar, eu como síndico vou sair daqui e direcionar minha gestão. Pessoal, eu preciso chamar vocês um minutinho para nós aqui. Marquinhos, a Assembleia é uma coisa que tem demais. Nós temos aqui o Marcos Delara, todo mundo sabe, 16 anos conselheiro no condominial. Então, todos aqui na mesa têm um pouquinho de condomínio. O Ebola está começando agora na área condominial. Rodrigo, queria te agradecer muito, muito. Pessoal, nós vamos ter que parar esse programa por aqui, porque a nossa pauta de Assembleia ela é rica, ela é gigante. Então, não percam aqui embaixo, como diz o Marcos Delara, na bio,
na descrição, aqui embaixo, ou na bio, são os 2 itens aí para quem está no Face, quem está no Instagram, a gente vai ter o 2º episódio de Assembleias na Área Condominial. Não percam, na descrição abaixo, programa 2. Nós conseguimos hoje falar sobre como preparar uma assembleia, como você chegar com a documentação no edital, como constituir e chegar ao dia da assembleia. O programa 2, nós falaremos do dia da assembleia, da preparação e, claro, da documentação após a assembleia. Pessoal, queria muito agradecer. Meu amigo Rogério, da Foco Condomínios, do Cindy Hub, está embaixo aqui, ó. Marquinhos, põe aí os dados aí do Rogério. Você que procura um síndico profissional, você que procura atendimento na sua assembleia, para ter aquilo que a gente falou no meio, uma transparência e até mesmo uma neutralidade na apresentação de uma assembleia, está embaixo os contatos do Rogério, do Cindy Hub para você. Rogério, obrigado mais uma vez, você é uma referência na cidade aqui na área de comunicação, obrigado por apoiar o projeto Resolve Síndico, e vem com a gente nessa caminhada aí que a gente está começando agora, completando aí nos próximos meses do 1º ano, e a gente queria muito a Foco Condomínios com a gente. Imagina, obrigado, agradeço a sua audiência, pessoal, audiência da Resolve Síndico, até o próximo programa. Inclusive, quem quiser mandar um pix para aqueles coisas que estão embaixo, é a mesma coisa. Tá? Rodrigo, a gente tem aí, acabei de abraçar a mãe ali, a dona Elza. Eu queria aí que tu nos permitisse, né, que no 2º programa a dona Elza grave um videozinho lá da Exato para o pessoal saber quem é a dona Elza, né? A dona Elza sempre o carinho de vó, né? Então é muito legal a gente vir numa empresa que é familiar. Pessoal, olha as fotos aí. Cebola, mostra as fotos aí da galera aqui da Exato. Aí o pessoal que está aqui, ó, tudo pessoal profissional, Daniel, Keila, Renata, Rose, tenho medo de esquecer nome, Vanderlei, a galera aqui que já trabalha com a gente há anos aqui. É uma boa turma. Não, João, muito bacana, é um assunto que, bom, sou apaixonado a gente tratar sobre assembleias, tanto que o conteúdo foi tão bom e tão grande que a gente vai precisar de um 2º programa. Agradeço muito também pela oportunidade, agradecer esses 2 gigantes aqui que aceitaram o convite. Quando vocês vieram com a ideia de a gente tratar a respeito, falei, bom, eu tenho que trazer pessoas que engrandeçam essa discussão e tenho certeza absoluta que acertei na mosca. Obrigado ao pessoal do Resolve Síndico. Vamos, não percam o próximo programa, porque a gente tem muito mais a falar ainda e vai começar já da parte prática, que aí é o mais legal. É onde acontece o tumulto, né? Mariana, é um prazer tê-la aqui pela primeira vez. Esperamos ter você mais vezes no Resolve Síndico. Agora, lembrando a todos que agora, na próxima quinzena, nós temos a revista Resolve Síndico. Você empresário, administradora, você fornecedor, é uma revista com o catálogo, com os principais contatos dos parceiros do Resolve Síndico. O que é o Resolve Síndico? É um projeto onde 18 empresas da área condominial trazem para você informação, prestação de serviço e credibilidade. Mariana, bem-vindo ao Grupo Resolve Síndico. Eu que agradeço a oportunidade, o convite feito pelo Rodrigo. É sempre um prazer estar com o Rodrigo, com o Rogério. Não é a primeira vez que nós participamos juntos de eventos assim. E dentre os condomínios, falar sobre a Assembleia realmente é o que eu mais gosto, porque, como vocês podem ver, a gente começa dentro da Assembleia, a gente fala sobre todos os ramos condominiais. E eu espero ser convidada mais vezes, porque eu gosto bastante desse debate. Eu acho muito engrandecedor, enriquecedor, principalmente. Eu acho que é debatendo e conversando a respeito que a gente realmente adquire conhecimento. Mariana, então eu já vou fazer um convite aqui para vocês, para o Rogério, Rodrigo e Mariana em primeira mão, dia 1º de outubro, Marquinhos. Tá confirmado? Tá confirmado, Marquinhos? Beleza. Pessoal, dia 1º de outubro, a gravação do programa Resolve Síndico às 14 horas na Petiscaria Pirão São José, KM 199, ok? Você que é aqui de Florianópolis, você que é nosso parceiro, nosso amigo, síndico, quer ir lá, a gente vai gravar com um excelente palestrante internacional,
Marcos de Souza, o extraordinário. Você que conhece os eventos do CIEG, você que conhece eletrônica, Marcos hoje, um dos palestrantes internacionais, palestra em mais de 11 países, vai ser o nosso entrevistado, que é, claro, o lançamento da nossa revista, e o Marcos é um dos nossos colunistas. Até lá, dia 1º de outubro, lá no Pirão, São José, você é nosso convidado. Marquinho, põe o blog aí do Pirão, os dados do Pirão aí, o local. Um abraço!